Quero convidar você a abrir a Bíblia no livro de Salmos, Salmo número 55. Salmo 55, eu vou ler o verso 22. Eu gostaria que você mantivesse o texto bíblico aberto, porque embora eu esteja lendo somente um verso, eu vou estar falando sobre todo esse salmo. Para aqueles que não sabem ou não conhecerem a história da Bíblia, o livro de Salmos é um livro que registra a música de Israel. Aqui nesse texto estão mensagens que o povo se reunia e caminhava para o templo, louvando e exaltando o nome do Senhor. Esse salmo é um salmo de Davi, e o verso 22 diz assim: lança teu fardo sobre o Senhor, e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Eu quero falar nessa noite, subordinado ao tema, o que fazer com os fardos da vida. Sabemos todos nós que a vida, ela é permeada de incertezas. E há momentos bons e momentos não tão bons assim. E viver, sem dúvida, é uma luta constante. E é comum ao ser humano, de vez em quando, perceber-se limitado, incapaz para vencer os desafios da vida. Era essa a situação do autor desse salmo, Davi. Ele nasceu numa cidade bem pequenina, embora sendo capital daquela região, era chamada a menor capital do povo, da nação de Israel. E Davi nasce em uma casa onde havia muitos homens, era uma família grande. E Davi, de alguma forma, era aquilo que os antigos chamam de a rapa do tacho. Ele era o caçula de uma família de muitos irmãos. A Bíblia não diz quantas mulheres, porque era um tempo em que contava-se somente os homens. Ele tinha 7 irmãos. E houve um momento na vida desse homem que escreve esse salmo, quando a história dirigida por Deus interfere de maneira significativa na vida de Davi, ao ponto de transformar esse adolescente ainda, nascido numa cidade do interior da sua região, do seu país, e ele é alcançado pela sabedoria e soberania de Deus, pela escolha divina, e ele é ungido o rei da nação de Israel. E é interessante que lá no livro de Samuel, o profeta, o texto diz que Deus rejeitou o rei que estava comandando a nação, cujo nome era Saul. E Deus então envia o profeta Samuel à cidade de Belém. E Deus especifica que ele deveria ir à casa de Jessé. E naquela casa morava
Davi, o jovem. E quando Samuel chega na casa de Jessé, ele tinha a convicção dada por Deus de que naquela casa estava o novo rei de Israel. E então Jessé, pai de Davi, faz apresentar-se a Samuel, o seu filho mais velho, cujo nome era Eliabe. Eliabe era um moço de boa aparência, era um homem alto, era uma pessoa de um corpo escultural. Se fosse nossos dias, nós diríamos que era uma pessoa sarada. E quando aquele jovem se apresenta diante do profeta Samuel, o profeta diz: eis que eu estou diante do novo rei de Israel. E Deus então diz para Samuel: Samuel, olha, presta atenção, esse não é o rei. O homem olha para a aparência, ele tem aparência de rei, ele tem porte de rei, mas ele não é o rei que eu escolhi. Porque o ser humano olha para o que está à vista, mas Deus não olha o que é aparente. Deus conhece o coração. E assim foram passando filhos um após outro, e chegou um momento quando todos os outros irmãos de Davi passaram e nenhum deles foi aceito por Deus. Então Samuel diz: mas olha, o que está vendo? Todos os filhos já passaram e nenhum deles é o rei. Então Jessé lembra-se do menor, do caçula Davi. Davi estava lá cuidando dos animais da família e ele é chamado. E quando ele é chamado, a Bíblia diz que Davi era um adolescente de gentil parecer. Os estudiosos da Bíblia, usando o texto sagrado, dizem que Davi era um homem cheio de marcas. Hoje nós chamaríamos de sardas. Ele não era alguém que tinha o aspecto de ser o rei. Mas então Deus diz para Samuel: eis que este homem é o rei de Israel. E Samuel então unge Davi, e a vida vai seguindo. E Davi então começa a sua jornada de conquistas, de dependência de Deus, de luta intensa para dirigir uma nação. Mas nesta caminhada, Davi também, em alguns momentos, ele se afastou da presença do Senhor, como ele mesmo diz no Salmo 51, afirmando: Senhor, contra ti somente eu pequei, e fiz, Senhor, aquilo que não agrada aos teus olhos. E então Davi, ele teve muitos fardos para carregar. E houve um momento na sua vida quando pesava sobre ele a sua realidade existencial. Houve um momento quando Davi não conseguia compreender o que estava acontecendo com ele. Houve um momento quando os acontecimentos eram mais fortes do que a capacidade de Davi para solucioná-los. Exatamente numa circunstância como esta, na vida desse homem chamado Davi, que ele, ungido por Deus, inspirado por Deus, olha para o Senhor e diz: lança o teu fardo sobre o Senhor, porque Ele te susterá. Ele jamais permitirá que o justo seja abalado. Eu queria dizer para você, meu prezado, que conosco está essa noite aqui, presente nessa congregação, a você que à distância está acompanhando essa transmissão de culto, que os fardos que temos na vida, nós precisamos lançá-los sobre o Senhor. Não há como viver a vida sem, de vez em quando, experimentarmos fardos tão pesados que nós não conseguimos carregar. Eu enumeraria alguns fardos que são comuns à existência humana. O primeiro fardo é o fardo da nossa própria personalidade. Ou seja, embora nós sejamos feitos à imagem e semelhança de Deus, a partir do momento em que nós viramos as costas para Deus, a vida humana tornou-se extremamente complicada. A vida humana, ela tem trazido na experiência de cada ser que vive momentos tão complicados de viver, momentos tão complicados de compreender.
às vezes, nós, por não entendermos quem somos nós, por não conhecermos quem somos nós, aliás, a pergunta mais intrigante da filosofia, que é a mãe das ciências, a mãe do saber, que foi proferida pelo pai da filosofia, diz: conhece-te a ti mesmo. E nós temos dificuldade de conhecer quem de fato somos nós. O salmista escreve no Salmo 139, dizendo: Senhor, sonda, Senhor, o meu coração, prova-me, Senhor, conhece o meu pensamento. O ser humano, na sua personalidade, tem muitas situações que são difíceis de compreender e de explicar. Você pode dizer: bem, eu não sou assim, você é assim. Todos nós temos as nossas manias, que nós chamamos de esquisitice. Ou seja, será que tem alguém aqui nessa noite que não tem nenhuma esquisitice? Será que tem alguém aqui que não tem nenhuma mania? Todos nós temos. E quando você achar que só o outro tem mania, você já tem uma grande mania. Fardo de personalidade que às vezes nos leva a criar alguns complexos. Os complexos fazem parte da vida humana. Na verdade, todo complexo ele é de inferioridade. Por exemplo, aqueles que imaginam que são mais do que são melhores do que são, e acham que os outros estão sempre abaixo deles. A Bíblia afirma que nós, seres humanos, Deus olha para nós, Deus olha para a nossa estrutura, e Deus sabe que nós somos apenas pó. Mas muitas vezes nós temos alguns complexos. Eu estou falando a vários adolescentes aqui nessa noite. E é na adolescência quando os complexos mais afloram na existência humana. Alguns não se resolvem, vão para a idade adulta. E aí a personalidade não é completamente estruturada. Eu já compartilhei com a igreja que eu sou de uma família de muitos irmãos, nós somos em 10 irmãos. Sendo que esses 10, 8 somos homens. E hoje nós vivemos um tempo muito abençoado. Eu fico impressionado como é que as pessoas reclamam do tempo que vivemos hoje. No tempo quando eu era ainda um adolescente, e já faz algum tempo, não tanto tempo assim, mas faz algum tempo, nós só comprávamos sapato na época do Natal. E aí, eu sou carioca, morava no bairro do Irajá, e nós íamos para um bairro de comércio no Rio chamado Madureira. E lá em Madureira, minha mãe levava todos nós. E comprava muitos filhos, né? E o que comprava para nós naquele tempo era um tênis chamado Conga. Você está rindo, mas tem gente que lembra aí da Conga, né? E era interessante que eu tinha muita dificuldade. Por que eu tinha dificuldade? Porque quando eu chegava na loja, que o vendedor ia trazer, né? Eu não sei nem se aquilo era tênis ou sapato, eu sei que era uma coisa chamada Conga. Ele ia trazer aquele negócio para eu experimentar. Por exemplo, eu pedi assim: meu número é 39. Eu lembro bem disso. Só que ele trazia 39 e não entrava. Porque eu me achava com o pé grande. E quantas vezes eu ficava pensando, eu podia diminuir esse pé. Deus podia ter feito um pé menor.
E aquilo me criava um complexo. Eu tinha a impressão de que quando eu chegava em qualquer lugar, todo mundo estava olhando para o meu pé. Isso é um complexo. Passaram-se os anos, eu amadureci. E cheguei à conclusão de que eu, que não sou tão alto, mas também não sou tão baixo, tenho 1,83 m, como é que uma pessoa de 1,83 m podia calçar 39? Ia ficar caindo toda hora. Então Deus, né, que é sábio, Ele fez um pé do tamanho que pudesse sustentar a minha altura. Mas quantas vezes nós criamos complexos em relação à nossa personalidade que se estende ao nosso físico? Tanta gente mal satisfeita com aquilo que Deus fez. Nós precisamos, a semelhança do salmista, olhar, como ele diz no Salmo 139, verso 14, Senhor, eu te louvarei, porque de um modo maravilhoso fui formado, maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Você é uma pessoa complexada? Volte para Deus. Sabe por quê? Porque pessoas complexadas e que não resolvem seus complexos, desculpe a expressão, são uma mala sem alça. Difícil de carregar. Precisamos aprender que o Senhor, nosso Deus, Ele nos convida a lançar sobre Ele o nosso fardo, ainda que durante o curso da vida, a nossa história de vida, os nossos problemas de vida tenham afetado nossa personalidade. Nós precisamos lançar sobre o Senhor, porque o Senhor é o Deus da restauração, o Senhor é o Deus da transformação, e não há nada que Deus não possa fazer, se nós a Ele entregarmos. Temos também outro tipo de fardo, que é o chamado fardo de relacionamentos. Irmãos, como é difícil relacionar-se com pessoas, ou não é? Porque pessoas são diferentes, não tem jeito. Você que é mãe, que é pai aqui, você se tem mais de um filho, você sabe que, embora tendo 2, 3 ou mais filhos, cada um é diferente do outro. Criados com a mesma educação, na mesma casa, com o mesmo pai, com a mesma mãe, mas é diferente. E como é difícil o relacionamento, como é difícil. Então, às vezes, o relacionamento torna-se um fardo. Por exemplo, o relacionamento mais estreito, do qual a Bíblia diz, é o casamento. E quantas vezes a relação conjugal é um fardo tão pesado? Quantas vezes o coração se endurece tanto, como o Senhor Jesus disse, que onde houver dureza de coração, não há outra saída, a não ser o divórcio. Quantas vezes a relação entre irmãos é tão difícil? Quantas vezes crise de irmão com irmão, o mesmo sangue? Quantas vezes a difícil relação entre pai e filho, entre mãe e filho? Então isso é um fardo tremendo para carregar. E o próprio salmista, quando diz, lança o teu fardo sobre o Senhor, ele tinha um fardo tremendo para carregar. O seu filho, cujo nome era Absalão, está lá no livro 2 Samuel, capítulo 15, diz que Absalão se levantou contra Davi e reuniu alguns homens para que fossem junto com ele para tirar a vida do seu próprio pai, Davi. Era um problema tremendo que ele tinha na família, e há tanta gente hoje vivendo com um problema na família. Meus irmãos, a maior crise que nós temos nesse tempo é a crise da família. Por isso precisamos voltar à Bíblia, precisamos voltar ao que Deus estabeleceu, dizendo que se Ele não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. É tempo de clamar ao Senhor pela família, para que Deus possa resolver esses fardos de família, lançando sobre o Senhor a nossa ansiedade, sabendo que o Senhor está cuidando de nós, lançando sobre Ele o nosso fardo, quando não temos condição
de resolver. Quantos pais não sabem o que fazer com seus filhos? Quantos filhos não conseguem interagir com seus pais? Quantos maridos distantes, esposas distantes? Quanta luta! Lança o fardo sobre o Senhor. Relacionamento humano é, sem dúvida, um grande desafio que muitas vezes produz um fardo pesado demais de carregar. O outro fardo é o fardo do pecado não perdoado. A Bíblia é muito clara quando fala sobre o pecado. E ela afirma, na carta que Paulo escreve aos Romanos, dizendo o seguinte: o salário do pecado, o que é? Morte. O salário do pecado é a morte. Esse homem que escreve esse salmo, ele tinha pecados não perdoados. Por exemplo, o texto sagrado diz, lá no capítulo 11 do livro de Samuel, que Davi, ele cometeu adultério com Betseba. O texto sagrado diz que Davi, ele imaginou que ninguém fosse saber o que ele tinha feito, e ele comete homicídio contra um dos seus oficiais, o capitão Urias. E a palavra de Deus diz que o que Davi fez não foi bom aos olhos de Deus. Ou seja, meu amigo, pecado não perdoado é um fardo que não se dá para carregar. O próprio salmista diz ao Senhor: Senhor, contra ti eu somente pequei. Então ele lançou esse fardo do pecado não perdoado sobre o Senhor. Veja bem, não importa o quanto você pecou, importa que você tem que se arrepender. Não importa o tamanho do seu pecado, importa que há a graça de Deus. E essa graça de Deus, diz a Bíblia, que é uma graça perdoadora. Essa graça de Deus é uma graça que não leva em conta o tempo da ignorância. Por isso a Bíblia diz: Deus, não há um Deus como o Senhor, diz Miqueias no capítulo 5, que perdoa os nossos pecados e os lança nas profundezas do mar. Pode ser que ninguém fale do seu pecado e que ninguém saiba, mas Deus sabe. Então, não brinque com o pecado. Fale do seu pecado para Deus. Lance para Deus. Converse com Deus. É o que o salmista está dizendo: lança o teu fardo sobre o Senhor. Então, fardo de personalidade complicada, fardo de relacionamento mal resolvido, fardo de pecado não perdoado tem que ser lançado sobre o Senhor, porque são fardos que carregamos durante essa vida. O que nós não devemos fazer com os fardos da vida? Primeira coisa, nós não devemos duvidar de Deus. Sabe por quê? Porque Deus está pronto para nos abençoar, para tirar o fardo de nossas costas. O Salmo 55 começa com o salmista duvidando do poder de Deus. E o verso primeiro diz assim: ó Deus, dá ouvidos à minha oração e não te escondas da minha súplica, como se Deus se escondesse do homem. A Bíblia diz que se o homem clamar, Deus o ouvirá. Então, nós não devemos duvidar de Deus. Não sei qual fardo que você está carregando. Não sei qual é a sua luta. Não sei quanto tempo. Né? Pessoas que estão carregando fardo há tanto tempo que acham que não tem saída. Lança sobre o Senhor, é o que diz a Bíblia. Uma outra coisa, nós não devemos nos queixar. O salmista diz no verso 2 que ele estava perturbado e perplexo. Outra tradução diz que ele se queixava. Pessoas que vivem só reclamando. Lança sobre o Senhor, porque Ele vai resolver.
Não viva de queixa, de lamúria, de reclamação. Lança sobre o Senhor. Não devemos também nos desesperar. Está difícil, não desespere. Coloque para o Senhor. O Senhor tem saída. Também não devemos fugir. Tanta gente que está fugindo do seu fardo, né? O salmista diz nos versos 6 e 7, quem me dera que eu tivesse asas como pombas, então eu fugiria para longe. Eu iria para o deserto, fugiria dos meus problemas. E há tanta gente que está fazendo assim com seus fardos, está tentando fugir deles. Mas não pode. Os meios de fuga nesse tempo moderno são muito conhecidos. São os vícios que estão aí, são os prazeres que estão aí, se manifestando na vida do ser humano. E cada vez a pessoa vai caindo mais e mais, porque a palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo. A pessoa tenta solucionar, mas não há solução. Porque a solução está em Deus. Sem Deus não há solução para fardo nenhum. O que devemos fazer então com nossos fardos? Diz a Bíblia, lança teu fardo sobre o Senhor. Qual é o teu fardo? Lança sobre o Senhor. O verbo lançar, aqui na Bíblia, no hebraico, ele dá a ideia de uma criança que construiu para os cariocas é uma tiradeira. Tiradeira é aquilo que a gente fazia quando era garoto. Tempo que os garotos brincavam, hoje não brincam mais, só no computador. A gente pegava preferencialmente, eu vou ensinar aqui, mas não é para você fazer não, viu? A gente ia numa goiabeira, pegava aquela forquilha, arranjava um elástico de um pneu, uma câmara de ar, e ali a gente botava uma pedrinha. Aí eu não vou dizer o que a gente fazia com a pedrinha, né? Para os cariocas era a tiradeira, para os paulistas é seta. Para os capixabas é o quê? Estilingue. Capixaba é chique, né? Estilingue. Então diz assim, lançar significa como aquele tempo de criança, quando lançava a pedra para longe. Então o texto está dizendo, lança sobre o Senhor o teu fardo, joga para o Senhor, porque o Senhor vai te sustentar. Ele jamais permitirá que o justo seja abalado. Há pessoas que têm fardos e não conseguem resolvê-los porque não buscam ao Senhor. Tem gente que não consegue dormir com seus fardos. Tem gente que não consegue ficar acordado por causa dos fardos. Tem gente que precisa, todos os dias, de alguma coisa para ajudar a sustentar os fardos. Às vezes é uma bebida, às vezes é uma droga, às vezes é um sexo desenfreado, porque é um fardo tão pesado que está ali carcomendo a vida, a alma humana. Talvez há tanto tempo e a pessoa não consegue se livrar. Busca a solução onde solução não há. Procura saída, mas não encontra saída. Essa noite, meu prezado, eu queria dizer para você, lança sobre o Senhor o teu fardo. É o Senhor, o Deus de poder. Não adianta ficar se queixando, não adianta. Não adianta tentar fugir, não adianta. O que adianta é chegar à conclusão. Esse fardo está pesado e eu não posso mais carregar esse fardo. Eu quero lançar sobre o Senhor nessa noite e dizer, Senhor, me perdoa, Senhor. Senhor, me ajuda. Senhor, estende a tua mão em meu favor.
me sustenta, me liberta. Você quer viver essa experiência nessa noite? Esse homem que escreveu esse salmo, ele não era perfeito. Por isso ele escreveu. Ele tinha nas costas sua folha corrida, né, como dizem os policiais. Ele tinha um assassinato. Ele tinha um adultério. Ele viu um irmão matar outro irmão. Filhos dele. Mas porque ele tinha pecado nas costas, ele nada fez. Não teve coragem de intervir. O texto diz, a Bíblia diz que durante 2 anos, Absalão esperou que seu pai o procurasse. Mas Davi sabia que ele era um pecador. E o seu filho sabia do seu pecado. Ele não tinha como olhar no olho do seu filho e dizer: filho, você está errado. Porque ele também estava errado. Mas houve um momento na vida desse homem que ele resolveu se colocar nu diante de Deus e dizer: Senhor, Senhor, cuida de mim. Lançou o fardo sobre o Senhor. Quero convidar você essa noite. Você conhece a sua história. Lança seu fardo sobre o Senhor. Vamos cantar essa canção, primeira parte. Enquanto cantamos, medite na sua vida, na sua história, seus complexos, suas lutas, sua dificuldade de relacionamento, um casamento que não anda, né? Filhos que você não sabe o que fazer, pecado que você não sabe como vencer, pessoas que estão se deliciando com o lixo que o diabo está oferecendo. Tantas pessoas estão presas na pornografia desse mundo, meus irmãos, que coisa terrível. Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança. Deus deu ao homem o sexo, uma coisa maravilhosa, mas tanta gente se deliciando em lascívia. Quando Deus chama o homem para a santidade, para uma vida de vitória, quanta gente sem poder se libertar das drogas dessa vida, dos prazeres dessa vida, sem se lembrar que diz a Bíblia que todo homem, seja ele quem for, um dia vai comparecer diante do tribunal de Deus para prestar conta do que fez com o seu corpo, ou bem ou mal. Nessa sociedade pervertida, onde tudo é normal, por isso o fardo pesa muito, é preciso voltar-se para Deus. Eu quero nesse momento dar uma oportunidade a você. Deus conhece a sua história. Eu não conheço, nem preciso conhecer, mas Deus conhece. Deus sabe o fardo que você está carregando, pesado. Essa noite Deus quer aliviar o seu fardo. Deus quer dar a você libertação. Deus quer dar a você perdão. Deus quer dar a você uma nova realidade. Deus quer que você não continue lutando sozinho. Ele quer vir em seu auxílio nessa noite. Eu queria nessa noite convidar você que está aqui, a quem Deus tem falado essa noite, certamente Ele tem falado, e você deseja tomar uma decisão e dizer: pastor, eu essa noite quero que Deus seja o meu auxílio, eu quero me entregar para Ele. Se você quer nessa noite tomar essa decisão, eu quero convidar você aí no seu banco, onde você está, você fazer um sinal, um gesto, levantando uma das mãos bem alto, como eu estou com a minha levantada, dizendo: pastor Joel, nessa noite eu estou aqui, Deus falou comigo e eu quero mudar a minha vida, eu quero entregar o meu fardo sobre o Senhor, eu quero que Ele me sustente nessa noite. Se você quer isso para você, levante essa mão bem alto para que eu possa ver. Quero orar nessa noite pela sua vida. Quero pedir a Deus que abençoe você a mudar a sua história, porque só Deus pode mudar, ninguém mais pode mudar. Você quer isso?
Se você quer, se manifeste, erga sua mão bem alto, dizendo: pastor, nessa noite eu estou aqui. Eu quero realmente ter essa experiência que o salmista teve, lançou o fardo sobre o Senhor e o Senhor o sustentou. Eu quero estender esse apelo também a alguém que está afastado da comunhão com a igreja e quer voltar nessa noite. Esse apelo é para você também. Entregue-se para Jesus. Alguém nessa noite? Qual será a primeira pessoa? Lá na galeria, aqui embaixo. Alguém nessa congregação que queira tomar a decisão? Graças a Deus, Deus abençoe. Pode baixar a sua mão. Há mais alguém nessa noite? Pode levantar a sua mão bem alto. Onde você está? Mais alguma pessoa? Certamente há outras pessoas que estão em luta, querendo lançar o fardo sobre o Senhor. Lance sobre o Senhor. Ele vai sustentar você nessa noite. Quem mais nessa noite quer tomar a decisão? Se manifeste onde você está. Se Deus fala ao seu coração nessa noite, esse é o tempo da decisão, esse é o tempo da entrega para Deus. Deus é poderoso, diz a Bíblia, para fazer mais do que nós imaginamos. Ele transforma vidas. Esse é o poder de Deus, transformar vidas. Não há ninguém como Deus, especialista em carregar fardos como nosso Deus. Vamos cantar mais uma estrofe dessa canção. Eu peço à congregação que se coloque em pé e os irmãos estejam orando. Irmãos, estejam orando. Você é um crente, ore. Eu vou pedir a você que tomou a decisão nessa noite, ou você que ainda não levantou a sua mão, mas tomou a decisão, para você vir aqui à frente. Eu quero orar com você e por você nessa noite. A senhora pode chegar aqui, por favor, eu quero orar pela senhora. Outras pessoas que querem tomar a sua decisão nessa noite, sai do seu lugar e vem em nome de Jesus. Pode sair do seu lugar e pode vir. Você quer nessa noite? A palavra de Deus diz que se confessarmos nossos pecados, diz a Bíblia, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E o sangue de Jesus, que tem esse poder de transformar. Se você quer tomar a decisão dessa noite e você está com dificuldade em vir sozinho, peça alguém que se junta a você e diz assim: olha, nessa noite eu quero tomar minha decisão. Nessa noite eu quero julgar esse fardo para o Senhor. Nessa noite eu quero mudar a minha história. Você quer? Se você quer, vem enquanto vamos preparar para orar nessa noite. Se Deus fala ao seu coração, sai do seu lugar e vem, em nome de Jesus. Mais alguém nessa noite? Mesmo que você esteja lá em cima na galeria, se Deus fala para você, ou aqui embaixo na nave, se Deus fala para você, sai e vem em nome de Jesus. Mais alguma pessoa? Mais alguém que quer tomar a decisão sábia de entregar-se para o Senhor? Nós vamos orar nessa hora. Senhor, nós cremos que a palavra do Senhor é verdade, que a palavra do Senhor não volta vazia, e nós queremos te agradecer pela liberdade que o Senhor concede de proclamarmos a mensagem santa, a mensagem de Jesus. Ó Deus, abençoa essa senhora. O Senhor conhece a sua vida, o seu fardo. E essa noite ela está tomando a decisão de se entregar para o Senhor. Mas, ó Deus, há outras pessoas aqui, com certeza, essa noite, que estão lutando com a sua alma, precisadas de entregar-se para Jesus, mas estão lutando. Que o Senhor, em tempo oportuno, permita ainda que elas se rendam a Jesus. Continua, Senhor, a conduzir a tua igreja na direção da tua vontade. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.